Mas para o casamento existe uma expectativa de idade, maturidade muito maior. Então, por que há decisões tão importantes parecem receber critérios tão diferentes? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que envolve um dos momentos mais marcantes da vida de muitas pessoas que são testemunhas de Jeová, que é o batismo. Mas antes da gente continuar, eu quero deixar algo muito claro para você que está assistindo, principalmente se você ainda faz parte da organização ou se você está passando por um período de questionamentos. Esse vídeo aqui, ele não é um ataque à sua fé, e muito menos às pessoas que são testemunhas de Jeová. Eu fui uma testemunha de Jeová e ainda conheço muitas testemunhas de Jeová. Elas são sinceras dentro da organização, querem fazer o bem. Pessoas que realmente amam a Deus, pessoas que tentam fazer o que acreditam ser o correto e que tomam as decisões com a melhor das intenções possíveis. A minha análise aqui não é contra indivíduos. A questão que nós vamos discutir são determinadas práticas, ensinos e consequências de algumas pessoas que elas relatam ter vivido, especialmente aquelas que cresceram dentro da organização e anos depois elas começaram a olhar para suas próprias decisões com uma nova perspectiva. Talvez você está assistindo, tenha uma história parecida, então acompanhe aqui o vídeo. Talvez você tenha sido uma das crianças que cresceu ouvindo que o batismo era a maior demonstração de amor por Jeová. Talvez você tenha olhado para outros jovens se batizando, sentindo que aquele era o caminho natural que deveria seguir. Você também estudava ali, lia da sua forma a Bíblia. Talvez você tenha pensado, se eu amo a Deus, por que eu esperaria então? E é exatamente aqui que começa a nossa reflexão do vídeo de hoje. Porque ninguém está questionando o desejo de uma criança ou de um adolescente de demonstrar sua fé. Uma criança, ela pode sim ter sentimentos espirituais profundos, uma criança pode sim amar a Deus, frequentar uma religião, aprender valores, querer fazer parte de uma comunidade da fé. A pergunta que nós precisamos analisar aqui, ela é outra, tá? Não tem nada a ver com isso. A pergunta é, será que existe uma diferença entre uma criança expressar uma fé genuína e uma criança assumir uma decisão que vai ser considerada uma escolha definitiva para toda a sua vida? Essa daí é uma distinção muito importante, porque quando nós falamos sobre o batismo dentro da organização das Testemunhas de Jeová, nós não estamos falando apenas de um ritual simbólico. Segundo o entendimento da organização, o batismo ele representa uma dedicação pessoal a Jeová. Ele é apresentado como uma decisão que envolve compromisso permanente, envolve uma escolha que define a relação da pessoa com Deus. E nas publicações, as orientações da organização, elas frequentemente enfatizam que o batismo é uma das decisões mais importantes da vida e que alguma pessoa pode tomar em vida. E é justamente por isso que surge uma pergunta que é legítima aqui nesse vídeo, que eu meditei muito também para fazer esse vídeo. Então, se uma decisão ela é considerada tão séria, tão profunda e com consequências para a vida inteira, quais que deveriam ser os critérios para alguém estar preparado para tomar essa decisão? Porque quando a gente analisa o desenvolvimento humano, a gente percebe algo muito interessante. A infância e a adolescência, elas são períodos de formação. É nessa fase que a pessoa ela começa a se desenvolver, começa a desenvolver a sua identidade, a sua capacidade de analisar informações, a sua visão do mundo, a sua autonomia para tomar decisões. Uma criança de 8, 9, 10 anos, ela ainda está construindo a sua compreensão sobre muitas coisas da vida. E ela está aprendendo a lidar com emoções, com pressão social, com consequências, responsabilidades. E isso não é uma crítica contra as crianças. Na verdade, é justamente reconhecer a beleza da infância. A criança, ela não precisa carregar o peso de todas as decisões que um adulto precisa tomar. Cada fase vai ter suas decisões. Ela precisa de tempo para ela crescer, experimentar, aprender a desenvolver sua própria consciência. Mas dentro de alguns ambientes religiosos, existe uma pressão muito forte
para os jovens eles demonstrarem essa maturidade espiritual o quanto antes. Eu até fiz um vídeo sobre adultização aqui no canal, que eu recomendo depois você dar uma olhada. E dentro das testemunhas de Jeová, muitos crescem ouvindo que adiar o batismo poderia significar uma falta de progresso espiritual, falta de amor por Jeová. Para alguns jovens, o batismo deixa de ser apenas uma decisão pessoal e ela passa a ser também uma expectativa familiar e social. A criança vê os seus pais felizes, então ela vê os irmãos da congregação elogiando aqueles que se batizam, ela vê os jovens da mesma idade sendo considerados exemplos espirituais, e aí o que acontece? Naturalmente ela deseja essa aprovação também. Então ela deseja pertencer, ela deseja fazer aquilo que todos ao redor consideram correto. Mas aqui que surge uma reflexão muito importante. Uma decisão, ela pode ser realmente livre quanto a pessoa ela ainda depende emocionalmente, socialmente, financeiramente daqueles que esperam que ela tome aquela determinada escolha? Essa daí que é uma pergunta que merece a gente analisá-la com calma, não é? Porque a liberdade de escolha, ela não envolve apenas você poder dizer sim na liberdade, também envolve ter você espaço de você dizer não, você questionar, de você mudar de ideia, de você seguir outro caminho sem medo de você perder tudo aquilo que é mais importante. E é exatamente nesse ponto que entra uma das maiores preocupações que são relatadas por muitas pessoas que cresceram dentro da organização. Eu recebo muitas histórias, inclusive eu quero também deixar claro que é a minha história. O problema, segundo esses relatos, não foi simplesmente terem sido batizados jovens, não foi isso. O problema foi que uma decisão tomada numa fase inicial da vida passou a carregar consequências extremamente pesadas caso no futuro a pessoa ela mudasse de opinião. E é aqui que a gente precisa fazer uma comparação interessante. Por que que existe uma outra decisão que também é considerada extremamente importante dentro da organização, que é o casamento? E é aqui que surge uma comparação que a gente chama bastante atenção aqui. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse ponto. Dentro da visão das testemunhas de Jeová, o casamento também é apresentado como uma decisão extremamente séria. Não é tratado como algo casual, não é? Quem já foi ou quem é testemunha de Jeová sabe muito bem disso. Pelo contrário, o casamento ele é visto como uma união criada por Deus, algo que envolve compromisso, responsabilidade, uma decisão que pode influenciar profundamente o restante da vida dessa pessoa. A própria lógica por trás disso é compreensível. É você escolher um companheiro ou uma companheira para a vida inteira. Vai exigir maturidade, vai exigir conhecimento próprio, capacidade de você lidar com conflitos com certa responsabilidade emocional. Afinal, ninguém diria que uma criança de 10 anos tem condições de escolher com quem vai passar o resto da vida. E por que isso? Porque nós entendemos que uma criança ainda está em processo de desenvolvimento, não é? Ela ainda está formando a sua personalidade, ela ainda está aprendendo quem que ela é. Quais são os seus valores, quais são os seus objetivos, como que ela lida com as complexidades da vida adulta. E é por isso que a sociedade em geral, ela entende que certas decisões, elas vão precisar esperar até que a pessoa ela tenha mais maturidade. Até dentro da organização eles enxergam um casamento assim. Mas é justamente aqui que muitas pessoas, elas começam a fazer uma reflexão. Porque se uma pessoa ela precisa de maturidade para escolher um parceiro para a vida inteira, ela não deveria existir também uma reflexão profunda sobre a maturidade necessária para ela, por exemplo, escolher uma religião, para ela escolher uma identidade espiritual ou um compromisso que vai ser considerado permanente até ela morrer? Essa não é uma pergunta feita para diminuir a importância da fé. Na verdade, ela é justamente porque a fé é algo tão importante que ela precisa ser analisada com seriedade. Uma escolha espiritual profunda, ela envolve perguntas que são muito grandes para a nossa vida. Quem que eu sou? No que eu realmente acredito? Por que eu acredito nisso? Eu estou fazendo essa escolha porque eu examinei pessoalmente essas questões ou porque é aquilo que sempre eles esperaram de mim? Então, essas são perguntas que muitas vezes a gente leva anos e mais anos para elas serem respondidas por um adulto. Então surge o questionamento:
uma criança ou um adolescente tem a mesma capacidade de análise que um adulto que já passou por diferentes experiências de vida? Novamente, o ponto aqui não é dizer que jovens eles não conseguem ter fé, tá bom? Muitos jovens, eles têm uma fé sincera. Muitos adolescentes, eles conseguem pensar profundamente sobre questões espirituais, por exemplo. A questão é o peso colocado sobre essa decisão. Existe uma diferença entre dizer eu gosto dessa religião e eu quero participar dela e dizer eu estou tomando uma decisão que vai definir a minha vida inteira. E se um dia eu mudar de opinião, eu poderei sofrer consequências na minha família, com os meus amigos, com tudo. Essa segunda situação envolve uma camada muito mais complexa. Vamos ir descendo agora, porque decisões realmente livres, elas precisam permitir que a pessoa ela amadureça, ela questione até que mude ela de direção. E esse é um ponto sensível para muitas ex-testemunhas de Jeová. Muitas pessoas elas relatam que quando elas eram crianças, por exemplo, quando elas eram adolescentes, elas realmente acreditavam que elas estavam fazendo a coisa certa. Elas não estavam tentando enganar ninguém. Elas não estavam, por exemplo, fingindo ser uma pessoa que não era. Elas simplesmente estavam seguindo aquilo que elas aprenderam ser o caminho correto. Só que anos depois que ela se batizou, quando ela começou a desenvolver novas perguntas, ela começou a pesquisar outros pontos de vista, começou a perceber contradições que antes elas não enxergavam, e elas encontraram então numa situação que é extremamente difícil. Eu passei por isso. A decisão que havia tomado quando era jovem agora estava ligada à possibilidade de você perder relacionamentos, perder amizade, até contato normal com familiares, perder casamento. Isso muda completamente a natureza da decisão, porque uma escolha feita por uma criança não acontece no mesmo contexto de uma escolha feita por um adulto independente. Uma criança normalmente dependente dos pais, por exemplo, ela depende emocionalmente da aprovação da família, ela depende da comunidade ao redor e ela ainda está construindo a sua visão de mundo, que nem a gente falou lá no começo do vídeo. Quando essa criança ela cresce num ambiente onde uma determinada decisão é altamente valorizada, é natural então que ela queira se corresponder às expectativas. Então, pensa numa situação simples. Uma criança, ela cresce ouvindo constantemente que o batismo é a maior prova de amor por Deus. Ela vê as pessoas sendo elogiadas quando elas se batizam, ela vê os jovens sendo considerados exemplos porque eles deram esse passo importante, eles provaram a fé deles e eles perceberam que os seus pais eles ficaram muito felizes quando eles demonstravam esse interesse em se batizar. Mesmo sem ninguém precisar obrigar ela diretamente, existe todo um ambiente ao redor mostrando qual que é a escolha considerada correta, não é? Se você já foi, se você é testemunha de Jeová, vai saber muito bem do que eu estou falando. E isso aqui nos leva a uma pergunta muito importante. Será que uma criança ela está apenas tomando uma decisão pessoal? Ou será que ela também está tentando corresponder ao papel que esperaram dela para que ela desempenhe isso? Essa daí é uma reflexão que muitas pessoas fazem, só que elas fazem tarde demais. Elas fazem já quando são adultas, já estão batizados há anos. Elas olham para trás e pensam, eu realmente escolhi isso porque era a minha convicção pessoal naquele momento? Ou eu escolhi porque era o caminho que todo mundo ao meu redor esperasse que eu seguisse e agora eu já tomei essa decisão e eu não posso voltar atrás? Essa diferença ela é fundamental, porque uma decisão verdadeiramente madura, ela não é apenas repetir aquilo que a gente aprende. É você ter liberdade para você examinar, questionar, chegar às próprias conclusões. E é por isso que o paralelo com o casamento que eu fiz agora no decorrer do vídeo, ele demonstra tanta atenção agora. Quando duas pessoas elas decidem se casar, elas esperam-se que elas tenham passado por um processo de amadurecimento, não é? Esperam-se que elas se conheçam melhor, esperam-se que elas entendam as responsabilidades de cada uma, esperam-se também que elas tenham liberdade para avaliar se aquela escolha ela realmente faz sentido para a sua vida. Mas quando a gente fala sobre o batismo de crianças, o batismo de adolescentes, eu, por exemplo, me batizei com 13 anos, algumas pessoas elas se questionam se o mesmo cuidado ele é aplicado. Será que existe o mesmo espaço para a pessoa amadurecer antes,
Assumir uma decisão que vai ser apresentada como definitiva? Será que existe uma pressa ali para que ela demonstre a sua espiritualidade antes mesmo dela ter oportunidade de construir plenamente a sua identidade? Talvez essa seja uma das maiores questões aqui desse vídeo. Não é sobre impedir uma criança de amar a Deus. Não é sobre impedir uma criança de ter valores. Não é sobre impedir uma família de transmitir a sua fé. A questão é, uma decisão que vai ser cobrada durante toda a vida, ela deveria ser tomada antes que a pessoa ela tenha desenvolvido completamente a capacidade de compreender as suas implicações? E para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para uma consequência que muitas pessoas elas só percebem anos depois do batismo. Eu fui perceber isso muito tempo depois. O que acontece quando aquele jovem cresce e ele começa a pensar diferente? E talvez esse seja um dos pontos mais importantes de toda a nossa discussão aqui. Muitas pessoas, quando ouvem esse tipo de questionamento, eles respondem: mas a pessoa, ela escolheu, ninguém obrigou ela entrou porque quis. Então, se um dia ela saiu, foi uma decisão dela também. E à primeira vista, esse argumento ele parece fazer muito sentido. Só que uma pessoa que se batiza, ela geralmente responde algumas perguntas, ela participa de um processo de preparação e demonstra publicamente o que deseja dar aquele passo. Mas existe uma pergunta que a gente precisa fazer com honestidade aqui nesse vídeo. Será que uma escolha feita na infância ou no início da adolescência ela pode ser analisada exatamente da mesma forma que uma escolha feita por um adulto independente, com experiência de vida plena e compreensão de todas essas consequências? Porque existe uma diferença entre a pessoa dizer um sim, sinceramente, ou uma pessoa ter desenvolvimento completo e capacidade para avaliar todas essas implicações daquela decisão. E essa diferença, ela é fundamental. Uma criança, ela pode acreditar de verdade. Uma criança, ela pode amar a Deus de verdade. Uma criança, ela pode querer fazer o que acredita ser correto de verdade. A gente não está falando de falsidade. Não estamos dizendo que uma criança ela está fingindo. O ponto é justamente o contrário. Ela pode estar sendo completamente sincera, mas dentro da compreensão que ela possui naquele momento da vida dela. E todos nós sabemos que a compreensão de uma criança ela muda conforme ela cresce. Pensa em quantas coisas que você acreditava quando era criança, quem que você queria ser, e que nem aquelas perguntas que as pessoas faziam, né? E que hoje você enxerga de uma maneira diferente. Isso não significa que você era uma criança mentirosa. Significa apenas que você estava se desenvolvendo, você estava aprendendo, você estava construindo a sua visão de mundo. E isso faz parte do processo natural de amadurecimento, que nem a gente falou aqui nesse vídeo. A questão que muitas pessoas levantam é por que uma decisão envolve uma dedicação considerada para toda a vida, ela deveria ser colocada sobre alguém, justamente essa pessoa que ainda está em processo de formação. Às vezes, isso soa como uma questão de que as pessoas estão tentando trazer o maior número de pessoas para dentro, porque depois que a pessoa está ali dentro, aí ela não consegue sair mais. O que fica para as outras pessoas que estão fora enxergarem é isso, porque o problema ele não termina no momento do batismo. Na verdade, para muitas pessoas, ele começa anos depois, assim como começou comigo também. Quando aquela criança, ela cresce, quando ela começa a conhecer outras ideias, quando ela começa a fazer perguntas que antes ela não fazia, quando ela começa a perceber pontos que talvez ela nunca tinha analisado profundamente. E nesse momento ela vai se encontrar numa situação extremamente difícil, porque ela não vai estar apenas avaliando uma crença, ela vai estar avaliando uma decisão que ela tomou quando ela ainda era muito jovem, 10 anos, 13 anos, e junto com essa decisão pode existir vínculos familiares, amizades, história de vida, toda uma identidade construída ao redor daquela escolha. Eu, por exemplo, fiquei 30 anos, desde quando nasci até chegar aos meus 30 anos, dentro dessa bolha. Então imagina só a quantidade de amigos que eu fiz, a quantidade de pessoas que a gente conhece, familiares, pessoas dentro da organização, e que
quando a gente está tomando essa decisão, a gente tem que colocar tudo isso na balança. E é nesse ponto que muitas pessoas que deixam de ser testemunho de Jeová, elas relatam sentir um conflito profundo. Não é simplesmente eu acredito nisso e eu não acredito nisso. E se fosse assim, seria muito fácil. Muitas vezes a pergunta ela se torna: se eu for honesto comigo mesmo, o que eu posso perder dentro dessa organização? A minha família ainda vai falar comigo? Os meus amigos vão continuar comigo? Eu ainda vou ser visto da mesma forma? E é aqui que a gente chega numa reflexão muito importante. Quando uma pessoa toma uma decisão em determinada fase da vida, anos depois, ela sente que não pode reconsiderar essa decisão sem sofrer grandes perdas emocionais, sem sofrer perdas sociais. Será que essa escolha ela continua sendo totalmente livre? Ou será que o medo dessas consequências começa então a influenciar essa permanência daquela pessoa nessa organização? Essa é uma pergunta que merece ser feita com muita seriedade, não é? Porque uma coisa é alguém permanecer em uma religião porque ela analisou as crenças, ela refletiu profundamente, ela decidiu continuar fazendo parte dela. Outra coisa completamente diferente é alguém permanecer porque sente que sair significa perder pessoas que mais ama, perder ciclo social. A diferença entre essas duas situações, ela é enorme. E novamente, isso não significa dizer que todas as pessoas dentro da organização, elas estão ali por medo. Não é nada disso. Existem muitas testemunhas de Jeová que permanecem porque realmente acreditam que estão felizes com sua fé. Ótimo, continue com a sua fé, não tem problema nenhum. O ponto é reconhecer que algumas pessoas relatam uma experiência totalmente diferente. Algumas pessoas elas dizem que depois de anos e anos, elas perceberam que elas estavam presas, não apenas por convicção, mas também por receio das consequências de questionar. E quando a gente volta ao início do nosso vídeo, a comparação com o casamento, ela vai se tornar ainda mais interessante, olha só, porque o casamento, geralmente existe a ideia de que a pessoa, ela precisa conhecer melhor a si mesma, antes dela assumir um compromisso, ela precisa experimentar a vida, ela precisa desenvolver maturidade emocional para conseguir resolver problemas, ter condições de compreender as responsabilidades. Então surge novamente a pergunta: se a gente usa a maturidade como critério para uma decisão tão importante quanto o casamento, por que a gente não deveria, então, refletir profundamente sobre a maturidade necessária para a decisão religiosa apresentada como permanente? Talvez a grande questão aqui não seja impedir os jovens de demonstrar sua fé. Talvez a questão seja a gente permitir que uma pessoa tenha tempo suficiente para desenvolver a sua própria consciência antes de assumir uma decisão que vai carregar pelo resto da vida. Eu sempre, quando eu vejo fotos até hoje de testemunhos de Jeová, de pais que batizam os filhos com 9, 10 anos, eu sempre faço essa reflexão: o que será que essa criança ela quer da vida dela? O que será que daqui 10 anos ela vai estar pensando da vida dela? Uma convicção forte, ela não precisa impedir reflexão. Uma escolha realmente pessoal, ela precisa nascer não apenas do desejo de você agradar aqueles ao nosso redor, por exemplo, mas é da compreensão madura de quem que nós somos, daquilo que realmente nós acreditamos. E se uma pessoa não quiser mais acreditar naquilo, que ela não perca familiares, não perca os amigos, que infelizmente acontece muito dentro dessa organização. Se você é uma testemunha de Jeová e, por exemplo, você está passando por questionamentos, saiba de uma coisa: refletir não significa automaticamente falta de amor por Deus, tá? Se você já saiu da organização e ainda você carrega a culpa por decisões que você tomou quando era mais jovem, talvez seja mais importante você lembrar do seguinte: você tomou aquela decisão com a compreensão que você tinha naquele momento. Você fez aquilo que você acreditava ser correto, mas crescer também significa aprender, significa analisar, reconstruir a nossa própria história. E a maturidade, ela chega quando nós conseguimos olhar para essas escolhas com honestidade, com o livro aberto, sem precisar viver apenas para corresponder às expectativas de outras pessoas. A nossa vida, ela é uma jornada de aprendizado, a gente está aprendendo o tempo todo, a gente está mudando de ideia o tempo todo. Talvez a maior demonstração de consciência seja justamente nós temos a liberdade de continuar escolhendo aquilo que realmente faz sentido para nós.
depois de uma análise sincera e profunda. Esse é o verdadeiro significado de uma decisão pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo ele fez você questionar, fez você também meditar na sua vida, se você gostou dele, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal para continuar ajudando aqui o nosso canal. E se você gostou desse conteúdo e quer continuar também assistindo mais, eu separei um vídeo bem interessante que eu vou deixar ele aqui do lado aqui para você já assistir logo em seguida desse, tá bom? Que vem falando um pouco mais sobre como que os bastidores dessa organização ela funciona, num vídeo um pouco mais investigativo e documental. Eu espero que você goste. Eu sou o Marcelo aqui do canal Betelito Oficial e a gente se vê no próximo vídeo.